Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então, na última aula, nós fizemos nossa revisão sobre métodos de separação de mistura. É uma matéria extremamente pedida em prova. Vocês precisam saber esse conteúdo na ponta da língua. E hoje nós vamos fazer atividades sobre esse conteúdo. Vocês vão perceber que de todos os métodos que nós falamos na aula passada, nós vamos falar de vários deles, que nós falamos a grande maioria, mas vai aparecer um ou outro que não estavam inseridos lá naquela aula que nós fizemos, na última aula que nós fizemos, tá? Aí a gente vai falar especificamente desses métodos dessa aula, tá bom? Então, convido vocês para a gente fazer as nossas atividades juntos aqui, ó. Preparei para vocês alguns exercícios para que nós possamos fazer juntos. Então, olha só. Vamos começar aqui. Número 1. Deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra. Olha só, pólvora negra que nós vamos falar. Ela é constituída de nitrato de sódio, carvão e enxofre. Sabe-se que o nitrato de sódio é solúvel em água. O enxofre é solúvel em disulfeto de carbono, enquanto o carvão é insolúvel nesses dois solventes. Proponha um procedimento para realizar essa operação. Então, olha só. O único dado que você tem são as solubilidades. Ele falou que o nitrato de sódio é solúvel em água. Enxofre é solúvel em disulfeto de carbono. E o carvão é insolúvel nos dois, certo? Então, ele quer que você proponha um procedimento para essa separação. Quando ele fala isso, às vezes você pode confundir achando que ele está pedindo para você dar um método para separar essa mistura. Não tem como separar essa mistura com um método só, tá? Quando ele pede um procedimento, ele quer que você descreva o que você vai fazer para separar essa mistura. Então, olha só. Primeira coisa que você vai fazer, acrescentar água. Por quê? Quando você acrescenta água, o único que é solúvel na água é o nitrato de sódio. Então, você está fazendo um processo chamado dissolução fracionada. A dissolução fracionada é quando você acrescenta uma substância que só é capaz de dissolver uma fração dessa mistura. Nesse caso, você acrescentou água para dissolver quem? O nitrato de sódio. Então, o nitrato de sódio passou, dissolveu na água, certo? Os outros foram para o fundo. O enxofre e o carvão foram para o fundo. Então, qual que é o próximo passo? Filtrar. Porque quando você filtrar, você vai o quê? Separar. Para que você está filtrando? Ó, para separar o enxofre e o carvão sólidos
da solução de nitrato e água. Explica tudo direitinho, de nitrato de sódio e água. Certo? Se ele quiser o nitrato sólido, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa solução e evaporar. Como ele não falou nada aqui, beleza, você separou os dois. O que você vai fazer agora? Você está com os dois pós sólidos na sua frente. O que você vai acrescentar agora? O disulfeto. Olha lá, você vai acrescentar disulfeto de carbono. Por que você vai acrescentar o disulfeto de carbono? Porque ele vai solubilizar quem? O enxofre. Então, você está fazendo de novo uma dissolução fracionada. Só que agora você está usando um outro líquido, tá vendo? Então, você solubilizou quem? O enxofre. Então, você vai solubilizar o enxofre. Aqui em cima, quando você acrescentou água, você coloca aqui, ó, solubilizar o nitrato de sódio, NaNO3. Aqui você solubilizou o enxofre, então quer dizer, o enxofre ficou misturado no disulfeto e quem foi para o fundo? O carvão. O que você vai fazer de novo? Filtrar outra vez. Você vai filtrar para retirar quem? Retirar o carvão sólido separado da solução de disulfeto de carbono e enxofre. Certo? Então, ó, o carvão já está sólido. Aqui tem um parênteses também. Agora, o que você vai fazer? Evaporar as soluções para se obter nitrato de sódio e enxofre sólidos. Olha quantos processos que a gente fez para separar uma única mistura, vocês estão vendo? Então, você fez duas dissoluções fracionadas, fez duas filtrações e fez uma evaporação, para você conseguir encontrar os três no estado sólido, igualzinho ele pediu. Ok, gente? Então, ó, vamos para o próximo. Para separar convenientemente uma mistura de areia, sal de cozinha, gasolina e água, a sequência de processos mais indicada é... Então, olha, eu te aconselho a fazer o desenho. Parece que é uma coisa boba, mas não é. Ajuda pra caramba. Então, ó, você tem... Quem é solúvel em quem aqui, ó? A água solubiliza o sal. Então, o seu recipiente ele vai ficar desse jeito, ó. No fundo vai ficar areia, que não solubiliza na água. Olha só, ela vai para o fundo. Então, ela tá aqui. Certo? Isso aqui é sua areia. No meio aqui, ó, você vai ter sal e água. Eles estão solubilizados um no outro. E em cima aqui, boiando, você vai ter quem? Ó, a gasolina. Que a gasolina também não mistura na água, mas a gasolina é mais leve do que a água. Então, ela fica por cima. Ela é menos densa.
Então, aqui está a sua gasolina. Então, ele quer saber qual a sequência de métodos que é mais indicada para separar. Então, a primeira coisa a se fazer é retirar a areia. Para eu retirar a areia, eu vou filtrar. Vou fazer uma filtração. Certo? Então, primeiro, para eu retirar a areia, eu filtro. A areia vai ficar presa no papel de filtro e vai passar a gasolina e a água salgada, porque está tudo misturado. Na hora que passar, eu vou precisar fazer alguma coisa para poder tirar essa gasolina? A gasolina já não está aqui, ó, completamente separada, numa região separada da água. Então, eu não preciso fazer exatamente nada. Eu vou só esperar a separação. Como que chama esse método que eu só espero a separação? Ó? Decantação. Então, ó, primeiro filtrou, segundo decantou. Aí eu fiquei agora com o sal e a água. Você lembra que o sal e a água formam uma mistura homogênea, gente? Isso aqui é importante demais da conta. Eu vou até abrir essa câmera toda para eu poder falar olhando para vocês isso aqui, para vocês não esquecerem de forma nenhuma. Eu me lembro que na outra aula que nós tivemos de substâncias, de métodos de separação de mistura, eu falei isso, mas vou repetir porque não custa. As misturas homogêneas são as misturas mais difíceis de serem separadas. Óbvio, porque um está completamente misturado com o outro, então elas são as mais difíceis. Se essa mistura homogênea for sólido com líquido ou líquido com líquido, você sempre vai poder separar por meio da destilação, certo? Eu lembro que até que eu falei assim, ó, quando você não lembrar de método nenhum, você viu que a mistura é homogênea, você pode chutar lá, destilação, porque a destilação dá para separar. Agora, nem sempre a destilação é o método de escolha. Por quê? Porque a destilação é um método caro, ela é um método demorado. Então, muitas vezes você vai ter outras opções que são melhores que o método da destilação. Mas que a destilação resolve, ela resolve. Ela separa as misturas mais difíceis de separar, que são as homogêneas, tá? Então, nesse caso, olha só, a gente tem uma mistura homogênea para separar, que é o sal e a água. E nós vamos usar para separar quem? A destilação. Por isso que nós vamos marcar aqui nesse exercício a letra E. Ok? Vamos para o próximo, então. Ó, o composto orgânico sólido, ácido fitálico, utilizado na síntese de corantes, pode estar impurificado por naftaleno, que é uma matéria-prima usada para sua obtenção. Então, quer dizer, ele pode estar misturado com naftaleno, que é uma matéria-prima que usa-se para fazer ele. Então, olha, eu te dei uma tabelinha de quem dissolve em quê. Então, você tem o ácido fitálico e você tem o naftaleno. Na água fria, o naftaleno é insolúvel e na água quente também. O ácido fitálico é pouco solúvel na água fria e muito solúvel na água quente. No álcool, olha só, o ácido fitálico é completamente solúvel, tanto no álcool frio quanto quente, e o naftaleno também é solúvel no frio e muito solúvel no quente. No éter frio, você tem o ácido fitálico, que é parcialmente solúvel nos dois, o naftaleno é solúvel no frio e muito solúvel no quente. Então, você está vendo que a solubilidade do naftaleno é até, ó, ele é solúvel, muito solúvel, solúvel, muito solúvel. Aqui eu tenho parcialmente solúvel, muito solúvel, 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 parcialmente solúvel, parcialmente solúvel. Baseado na tabela, descreva um procedimento que permita separar o ácido fitálico do naftaleno, obtendo o primeiro no estado sólido. Então, olha só. Você está vendo que o naftaleno é o único que é insolúvel em água.
Seja água fria, seja água quente, o naftaleno é insolúvel. Então, o que nós vamos fazer primeiro aqui? Qual o método que a gente vai usar primeiro? A gente vai acrescentar água. Como que chama esse método? A gente acabou de falar dele lá atrás. Chama-se dissolução fracionada. Por que eu vou acrescentar água, gente? Porque a água vai solubilizar apenas quem? O ácido fitálico. Então, ó, ela vai solubilizar o ácido fitálico. Certo? Beleza. Então, o ácido fitálico ficou misturado na água e o naftaleno foi para o fundo. O que eu vou fazer agora? Agora, a segunda etapa, eu vou filtrar. Eu vou filtrar para quê? Para retirar o naftaleno sólido, porque ele está no fundo, ok? Da solução. Vocês viram que até aqui, fazendo isso aqui que a gente fez, a gente já separou os dois. Você acrescentou água, solubilizou o ácido fitálico, filtrou, tirou o naftaleno. Você já separou um do outro. Mas ele colocou um detalhe aqui próprio para a armadilha. Olha aqui. Obtendo o primeiro no estado sólido. Então, o primeiro é o ácido fitálico. Olha. Eu solubilizei ele em água, mas ele quer ele sólido. Então, o que eu vou fazer agora? Uma evaporação. Uma evaporação da solução de ácido fitálico e água. Para obter ácido fitálico sólido. Aí sim, aí tá completo. Tá vendo a pegadinha do exercício? A pegadinha do exercício era exatamente essa aqui, ó. Obter o primeiro no estado sólido. Se você fizer a primeira, se você fizer a segunda, mas não fizer a terceira, você errou o exercício inteiro. Esse é o grande problema, né? Vamos para o próximo, olha só. Para separar os componentes do sistema formado por sal de cozinha e carvão em pó, um estudante realiza os tratamentos 1, 2 e 3, de acordo com o esquema. Então, olha lá, sal de cozinha e carvão. Você sabe que o sal de cozinha é um pozinho branco. O carvão em pó é um pozinho preto. Os dois estão misturados. A primeira coisa que ele fez foi adicionar água. Como é que chama esse processo? Dissolução fracionada, certo? Quando ele acrescentou água, quem que dissolveu na água? O sal dissolveu na água. Então, ó, primeira pergunta, em 1 ocorre, esse processo 1 ocorre dissolução do sal de cozinha. Matou. Você colocou água, dissolveu o sal. Beleza. Você formou, então, uma solução aquosa, que na verdade é quem? Sal e água. Certo? É a sua solução. E carvão em pó, no fundo. Aí ele fez um método 2, olha só. Nesse método 2, ele conseguiu separar o carvão em pó da solução aquosa, que é sal e água. Que método é esse que vai separar o sal e a água do carvão em pó? Filtrou. Filtração. Ele tirou o sólido do meio da solução. Então, a operação representada por 2 corresponde a uma filtração. Filtrou. Depois, ele pegou essa solução aquosa, que é sal com água, realizou um método aqui
e obteve o sal de cozinha puro, sólido. Lembra que eu te falei lá atrás que sal e água é uma mistura homogênea. Aí o que ele te pergunta lá embaixo? Olha só. Dê o nome da operação 3. Como que você vai falar que ela chama? Destilação simples. Pela destilação simples, a água vai evaporar, vai entrar no condensador e vai sair do outro lado. Enquanto vai ficar no fundo do balão apenas quem? O sal de cozinha. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas e se eu tivesse respondido evaporação? Também não dava? Dava também. Essa resposta também está certa, porque dá para você separar por destilação ou por evaporação. Só que como a destilação é um método que sempre dá certo, a preferência é que você responda destilação. Nesse caso é a destilação simples. Por quê? Porque a água, você sabe que ela tem ponto de ebulição 100. No 100, ela vira gás. O sal tem um ponto de ebulição muito maior do que o da água, muito maior mesmo. Para o sal virar vapor, precisa de muitos graus. Então, não tem o menor perigo de, enquanto a água está subindo, o sal também evaporar atrás. Então, você pode simplesmente fazer uma destilação simples nesse processo. Tá bem? Então, vamos mais um só aqui. Depois a gente continua na outra aula. Ó. Os sistemas água-óleo, água-areia e ar-poeira podem ser separados respectivamente por. Então, vamos pensar. Água e óleo é heterogêneo. Você precisa fazer alguma coisa para o óleo se separar da água? Não. Então, que método é esse? Decantação. É só esperar que eles vão separar um do outro por causa das diferenças da densidade. Certo? Água e areia. Um é sólido, o outro é líquido e também é uma mistura heterogênea. Como que a gente pode separar eles? Por filtração. Simplesinho assim. Tá? E ar e poeira. Ó, aqui você tem um sólido e um gás. O ar é gasoso. A poeira é sólida, a partícula da poeira é sólida. Então, aqui a gente vai usar o método também da filtração, que é o que acontece lá dentro do aspirador de pó. Olha só, dentro do aspirador de pó existe um filtro que tem até que ser trocado de tempos em tempos. O ar passa pelo filtro, mas a poeira fica presa, porque a poeira ela é sólida, a partícula dela é maior, tá? Então, nós vamos marcar o quê? Ó? Decantação, filtração e filtração. Ok? Então, vocês viram que a gente falou de vários métodos, falamos de métodos, o mesmo método aplicado em condições diferentes, tá? Isso é importante você saber também. Por isso que nessa matéria a gente não tem uma receita de bolo para eu te dar, para eu falar, é sempre assim, não é. Em cada caso é um caso, você vai ter que analisar um por um, tá? Então, ó, não vou parar por aqui, tem muitos outros exercícios que eu preparei para a gente poder fazer nas próximas aulas. Prestem bastante atenção, resolvam essas atividades e aguardem nossas próximas aulas para a gente poder continuar, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.